João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Há uma ligação direta do rio que está no trono. Esse rio está ligado dentro do teu espírito. As correntes do rio estão fluindo em você de novo. Aquela força que você não tinha para orar, hoje Ele te dá ela. É o rio! É o rio! É um batismo! É isso! E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam no tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu, me fez passar pelas águas, águas que me davam na cintura. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deveriam passar a nado, rio pela qual não podia se passar andando. E disse-me: viu, filho do homem? Então me levou, me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Amém. Versículo 9: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. Viverá. Em Apocalipse 22, 1 a 2, fala do rio puro de águas da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus. Outro dia eu estava aqui no prédio, eu estava trabalhando, fazendo um montão de coisa. Quando foi na parte da tarde, eu estava com alguns irmãos na cafeteria, e de repente eu senti uma presença muito forte chegar sobre mim, em estado de menos de minutos. Eu comecei a orar e eu fui levado num lugar. Esse lugar estava ali perto, próximo do trono de Deus. E o Senhor falou assim: eu estou te mergulhando aqui na água da vida, estou te mostrando a fonte do rio. E a fonte do rio estava ali ao lado do trono, debaixo do trono. Ele falou assim: vem por aqui. Aí me levou e fez eu entrar. Eu passei em torno de 1h30 assim, mais ou menos, chorando. Chorava. Era tanto amor que eu sentia, tanta glória. O Senhor falou assim: estou te banhando, estou te renovando. Alguns anos atrás, antes de eu abrir o Instituto no Rio de Janeiro, eu tinha passado uma manhã e tarde de oração no monte. Eu voltei para casa. Quando eu voltei, eu deitei na cama para dormir. Eu fui tomado subitamente de espírito. E de repente, eu via um mar de cristal. Eu vi um trono no centro. Eu fui me aproximando. E cheguei bem próximo do trono. E eu vi um ser vivente como uma águia voando. E eu vi aquele que está sentado no trono. E eu ficava em cima daquele mar de cristal. Ele falava assim para mim: essa águia clamará dentro de ti. Essa autoridade que te dou da palavra para falar às nações. E eu voltei. Quando eu voltei com uma glória muito forte sobre meu corpo, meu espírito. Deus, Ele não só vai te batizar uma vez, Ele vai te batizar várias vezes. O mesmo batismo, Ele te renova, Ele te leva na mesma dimensão, só que Ele proporciona uma abertura maior para você, no mesmo rio. Mas há batismos, eles são na Bíblia, só que às vezes nós não percebemos eles na Bíblia. O batismo que o povo no deserto tiveram, ele foi diferente do batismo que a igreja recebeu no Novo Testamento. Porém, ele não deixou de existir e não significa que você não precisa dele. Eu vou te mostrar para você na Bíblia hoje. E eu vou te ensinar um segredo para você aqui agora. Vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 1.
Por isso deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento e obras mortas, a fé em Deus, avança. Da doutrina dos batismos, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. No plural, batismos. Você tem que entender que os profetas do Antigo Testamento que alcançaram um testemunho como Enoque, Elias, Moisés, para eles ter entrado naquela dimensão que eles viviam, eles precisavam de um batismo, que é o selo, que é o assentamento de uma dimensão que eles carregavam. Eles encontraram um lugar em Deus tão profundo, eles foram imersos ali dentro, e dali de dentro eles trouxeram revelações, realidades e ensino para a humanidade de quem Deus é naquela dimensão que eles entraram. Então, cada batismo que você recebe um acesso a uma dimensão do reino de Deus e de quem o Altíssimo é. Se você não receber o batismo de quebrantamento, você nunca vai ter consciência plena dos seus pecados, você não consegue enxergar os mínimos detalhes em você. O batismo de quebrantamento, ele veio na minha vida, ele faz a gente reconhecer a dimensão da glória do senhorio de Deus e como nós somos indignos dela, e nós reconhecemos nossos pecados e passamos dali em diante não querer mais o pecado na nossa vida. Não queremos mais ser duro de coração, não queremos mais ser nada que a velha natureza era. Isso é um batismo de quebrantamento. Só que poucas pessoas sabem disso. E se você observar na Bíblia, Deus fala várias vezes sobre Israel. Eu derramei sobre eles um espírito de dureza de coração, de cegueira, para que eles não sejam quebrantados diante de mim, se arrependam por tantas desobediências que eles cometeram. O povo de Israel pecou gravemente contra o Altíssimo em relação à idolatria. Mas ele é o povo do Senhor que Deus salvará. O seu Senhor, o Salvador, virá de Sião em breve para salvar eles. Então, cada batismo que você recebe te dá acesso a uma realidade no reino do Espírito. Então, reinos do reino. Repete comigo, reinos do reino. Cada batismo te dá consciência de um reino de Deus na sua vida. Dentro do reinos no reino. Então, dentro do reino de Deus, existem reinos, dimensões, que você vai acessar e vai ter uma comunhão, e dali você vai extrair algo para dar às pessoas, para ensinar e para ser transformado por isso. Então, quando você recebe alguns batismos, eu vou falar sobre alguns batismos para você, e vou te dar a chave para você hoje. E o tema dessa palavra é rios do Espírito, os batismos. Então, João 37, vamos descodificar bem rápido, não vou demorar. João 37, do 38 ao 39, diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, no plural, de água viva, correrão no seu ventre, versão Almeida. Então, o que são esses rios que correrão no seu ventre? Ele vai falar disso, ele falava que era o Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que creram nele. Então, avança aí. O Espírito Santo. Então, você vê que o Espírito Santo, quando ele vem na sua vida, você nasce de novo. Você recebe o primeiro rio do Espírito. Ele vai trabalhar para que os outros canais, os outros rios se abram em você. Então, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, novo nascimento, é uma coisa. Mas quando você recebe o batismo de fogo, é outra coisa. É um outro rio que você recebe, que vai fluir no seu ventre, no seu interior. São coisas que às vezes a gente nunca prestou atenção, correto? Agora você vai começar a entender. Tem pessoa aqui que tem mais de um rio fluindo dentro de você. Tem pessoas que só tem um rio, outros não têm ainda, que ainda não entrou para a vida no Espírito. Mas, no mínimo, você tem que ter um. No mínimo. Que é o conhecimento da presença de Deus fluindo em você, transformando você. É o seu primeiro estágio de transformação, que é a dimensão da comunhão com a pessoa do Espírito Santo. É a consciência de Deus em você, é a vida de Deus em você fluindo para te transformar. Amém? Então tá bom.
Cada batismo nos imerge na natureza, no caráter daquele que representa cada batismo. Então, cada batismo que você recebe, você vai receber uma elevação da natureza de Deus na sua vida. Então, se você recebe o batismo de paternidade, você vai imergir numa realidade que um dia aconteceu comigo. Quando eu fui batizado na paternidade de Deus, eu conheci Deus como meu pai. Rapaz, eu passei 1h30, 2 horas chorando, chamando papai. Daquele tempo ali que eu consegui, porque aquilo foi no meu espírito. Eu recebi um revestimento, uma consciência de alma e de corpo daquilo ali. Eu comecei a entender Deus como meu pai, beleza. Porém, eu comecei, através daquele batismo, ter a força para vencer a orfandade e as questões que tinha no meu coração contra o meu pai terreno. Por causa do batismo de paternidade, eu consegui suportar meu pai terreno, que era muito difícil. Então, por várias vezes, eu pedi perdão a ele. Ele falou: filho, você não tem que dar perdão, eu tenho que te pedir. Então havia um quebrantamento ali. Por quê? Porque eu tinha um batismo da realidade de Deus como meu pai. Então escute muito bem. Você pode ter Jesus, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter o batismo de morte. Vou mostrar na Bíblia para você. Mas não quer dizer que você tem o batismo do Pai, que você conhece Deus como Pai. É outra frequência, é outra realidade. Um dia eu estava no telefone com um ministro, ele tinha um batismo de paternidade muito profundo nele. Ele falou comigo. E os batismos que a gente tinha mais realidade, a gente se comunicava um com o outro, transferindo. Então, quando ele começou a falar comigo, eu senti o quão profundo ele tinha a paternidade. Eu senti a unção fluindo, eu senti. Então, o meu batismo de paternidade foi ainda mais acentuado. Eu senti quando eu falei com ele. Isso alguns anos atrás, nem tinha igreja em São Paulo, nada disso. E quando eu ministrei a vida dele, eu tinha batismo que ele não tinha. Então, quando eu comecei a ministrar, ele ficou olhando assim. Ao ponto de ele quer quase questionar o tipo de poder que estava sobre mim. Porque ele não tinha aquele batismo que eu tinha. Ele não era um profeta como eu. Entende? Então, são realidades diferentes. Qual é a confusão que nasce no meio do evangelho? É porque alguns têm um batismo que outros não têm. Então, os outros não entendem o mover do Espírito na pessoa e quer procurar uma razão bíblica. Esse é o equívoco, é o grande erro. Porque eu sou uma pessoa, eu consigo entender desde os teólogos, quem eles são, a todos os tipos de pessoas no evangelho. Porque eu não me escandalizei, nunca me escandalizei como ver, por causa dos batismos que estavam sobre mim. Então, suas naturezas estão operando em mim, ela opera em mim, acabou. Então, eu entendia perfeitamente, quando eu era jovenzinho, via a libertação. Por causa do batismo de fogo que eu tinha, eu entendi aquilo ali. Agora, geralmente, as pessoas que não têm isso, às vezes você prega naquela dimensão daquele batismo que você está, às vezes ela fica meio longe daquilo, mas o ensino e a revelação, ele abre o canal para ela receber aquela unção e aquele batismo também. Então, no geral, eu vou falar no geral, quando a pessoa não tem um batismo de paternidade, significa que quando eu estou pregando sobre pai e paternidade, eu te abençoo, você imediatamente, você sente uma realidade daquilo que eu estou falando. Beleza, você recebeu uma porção da unção ali, você sentiu, mas quando aquilo ali, porque não é nutrido em você, você não busca a revelação, não tem como manter, você fica seco de novo naquela área. Você perde. Então você não frutifica naquela área. Porque cada batismo te conecta a um rio que nutre a árvore da vida, a árvore em você. Uma árvore em você é nutrida. É onde você vai dar um fruto. Então vamos lá, vou te ensinar para você. Apocalipse 22, 2. Lá no versículo 2. E no meio da sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês, em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora vamos lá, agora nós vamos voltar no Éden, e você vai aprender a orar assim, essa revelação vai ficar em vocês. Eu estou cheio de compaixão pela tua vida para ministrar em você aqui hoje. Gênesis 2, 1, de 11 ao 15. Preste atenção na revelação e pegue isso na tua vida. O céu e a terra foi acabado, 11, do 11. Coloca aí 11, versículo 11 para mim.
Agora volta um versículo para mim. Volta o 10. E saía um rio do Éden para regar o... E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então pronto. Aquele rio ali, ele saía de onde? E saía um rio do... para regar o... Então pronto. Esse rio do Éden, o Éden é a eternidade, tá? Então esse rio saía da eternidade do Éden para regar o jardim, aonde o homem foi colocado para o quê? Cultivar o jardim. Então ele cultivava o jardim e esse rio fazia que as árvores do jardim dessem seu fruto para o alimento do homem. Aí depois fala dos 4 rios, a divisão dos 4 rios. Então quando você começa a prestar atenção no detalhe, agora você vê que sai um rio do trono de Deus. Esse é o rio que está no jardim do Éden. Esse é o rio que Ezequiel foi levado, mas ele não podia entrar na plenitude do rio, porque ainda não tinha sido dado a salvação para o homem, ainda não estava selado o ministério de Cristo na terra. Então ele chegou no limite do rio que ele não podia entrar. Então o lado mais profundo desse rio, Jesus abriu para mim e para você. Então o que nós temos hoje, Jesus disse que os profetas desejariam ter o que nós temos e ver o que nós vemos. Então escute muito bem, por todo o poder e glória que estava sobre Elias, Elias não teve o que você tem aqui. Então o que são os batismos? Batismos, os rios do Espírito. Rios do Espírito que fluem no teu interior. Então quando você recebe o batismo de fogo, você vai estar no rio de fogo que está... Quando Ezequiel, ele teve um batismo no rio de fogo, porque ele viu o rio de fogo que corria debaixo do trono de Deus. Ele viu o rio de fogo. Quando eu estava ministrando a vocês, eu vi o Senhor pegando muitos de vocês, levando para dentro do rio e batizando, vi cheio de gente lá e vi muita imundícia saindo. Aí dentro do rio, cada rio, dentro do rio existe rios, dentro do reino, reinos. Quando você entra na dimensão do fogo, você recebeu o batismo de fogo. Esse é o reino do fogo. Você vai ter um conhecimento, uma autoridade, um nível de poder e manifestações sobre você, e a natureza de Deus estará naquela dimensão com você. Você vai pegar um Deus de poder, de força. Amém? É o batismo de fogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A propósito, Eva não comeu uma maçã no jardim do Éden, como alguns criaram na cabeça. Isso é só uma ideia feita pelos homens. Agora escute aqui. Adão e Eva, eles pecaram por quê? Em coluir, tá? Em coluir. Eles entraram uma parceria com Satanás. Com Satanás porque ele havia feito a sua própria linhagem. Eu vou te explicar para você que é a árvore da vida. E a árvore do bem e do mal. Quando Satanás ele está no jardim, Ezequiel, depois você lê Ezequiel 32, você vai ver que Satanás era uma árvore. Ele dava até os anjos, ele foi dado algo a ele que os anjos se alimentavam do que ele tinha. Então depois você medita em Ezequiel para você compreender abertamente o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz que debaixo da sua árvore, todos os animais, as criaturas, estavam ali se alimentando, que até as outras árvores do campo do jardim, vai dizer, as árvores do jardim, outros anjos, admiravam e invejavam, no sentido bom, tá? A grandeza que estava em Lúcifer. Amém? Em Satanás. Então, quando ele se corrompeu, ele criou a sua própria semente, que ele tirou de si mesmo, da sua árvore. Nós somos chamados de árvores no reino do Espírito. Somos como árvores plantadas. Nós somos árvores. Que damos fruto, somos regados, temos raízes. Amém.
Então, beleza, você já entendeu isso aí também. Agora, quando Satanás ele decide usurpar a glória de Deus, ele cria a sua própria semente. E agora o seu fruto já está corrompido. Se torna fruto do conhecimento caído. Porque ele foi destituído da dependência do Altíssimo. Ele quis usurpar um lugar. Ele quis criar uma própria raça. Agora você vai entender que quando a queda da humanidade vem, o Senhor fala para a serpente e para a mulher: haverá uma guerra de sementes entre a sua semente e a semente dela, ou seja, o seu descendente e o descendente da serpente. Porque Satanás começou a dar do fruto dele para colocar a semente dele dentro da humanidade, que é a iniquidade, a perversão da humanidade. Então a Bíblia diz que se você anda na mentira, nas trevas, você é filho do pai da mentira. Então você tinha um pai chamado Satanás, ele era o seu pai. É feio isso, né? É terrível, né? Você era filho do diabo, desculpa. Você era filho de Satanás. Mas agora eu sou filho do Papai Celestial. Então, se você estiver na mentira, você é filho do diabo. Se você estiver na verdade, você é filho de Deus. Então, por que você era chamado filho do diabo? Porque você tinha a semente de Satanás, a corruptibilidade da raça humana e a iniquidade. Você carregava trevas. E isso virou uma árvore em você. Você virou uma árvore corrompida, as suas raízes. Então, depois que você nasceu de novo no Espírito, o seu Espírito, ele é o verdadeiro solo da alma e do corpo. Então, a alma e o corpo dependem do Espírito. Por quê? Porque o rio flui no seu Espírito, para que você dê frutos, novos frutos, bons frutos, chamado fruto do Espírito Santo. Então, na alma e no corpo você vai dar o fruto de santidade, o fruto de justiça, o fruto de consagração, o fruto de poder, o fruto de paternidade, o fruto de acordo com a água que você tem no seu espírito. Então, de acordo com o rio que está fluindo dentro de você, no seu espírito, é o que vai manifestar em você aqui. Por isso que vocês têm que entender. Há batismos. Então, quando nós vamos pregando sobre paternidade, eu estou regando vocês. Eu estou regando você. Está fluindo o rio que flui dentro de mim. Ok? Se eu não tivesse paternidade, se eu não conhecesse meu pai, eu jamais teria o caráter e a pessoa que eu sou hoje. Era impossível. Cada batismo que eu recebi, realidade que eu encontrei, um nível de transformação começou na minha vida. Meus 28 anos de idade, 27 para 28. Eu estava no monte. Minha mãe estava comigo também, uma equipe, um pessoal comigo. Eu não esperava que isso acontecesse na minha vida. Naquele dia eu recebi um novo batismo. Eu gritava, eu rolava no chão. Fiquei em torno de entre 1h30 a 2 horas. Por quê? Eu fui batizado na dimensão da glória, no rio da glória. Aí eu vi a glória do Pai, do Cordeiro. Eu fui batizado. Eu comecei a sentir, eu comecei a viver um nível de uma intensidade, de uma glória dentro do meu ser e sobre mim, tão intensa que eu achei que o avivamento aconteceria. Então eu passei de 3 anos numa loucura que só misericórdia, só Deus para me suportar mesmo. E os loucos, né, que ficavam comigo. Mas ali a manifestação do reino, do poder, das múltiplas de graça, ela veio de uma forma tremenda. Então, meu filho, tu podia olhar para minha aparência, todo cabeludo, esquisito pra caramba. Mas feio que dói. Mas eu tava com a glória, ué. Meu cabelo era como... Aí os anjos que vêm assim, corta esse cabelo. Então, porque eu estava no rio. Então, cada batismo que você recebe, você fica imerso por um tempo dentro de uma realidade, absorvendo dele, depois ele fica em você. Então, hora e outra, quando você entra numa dimensão mais aberta do rio do rio do trono, você mergulha em algum desses rios. Você encontra alguma realidade de Deus, que ela flui dentro de você com uma intensidade maior. Então, você vai lá e dá um mergulho mais profundo. Você bebe e toma ele. Então, às vezes, eu sinto o rio fluir. Quando o rio está fluindo, eu sinto cair uma glória, como uma cachoeira passando por mim. Eu sinto fisicamente algo muito intenso. Por quê? Estou ali naquele momento sendo nutrido pelo rio. Porque o rio é para regar o jardim. E nós somos o jardim.
Você é o jardim de Deus. Então você tem que ter um cultivo correto em você. O teu homem espiritual, o rio está no seu interior. Tudo que você está recebendo aqui, tem muita gente que foi batizada aqui hoje. Você pode ter certeza disso. Alguns pegam uma intensidade muito grande do batismo, outros menores, mas depois ela vai entrando mais. Na medida que os canais do coração dela começam a ser restaurados de acordo com a água que vem do rio do Espírito, o coração se torna ainda um portal mais aberto. Quanto mais restauração do coração, que vem do teu espírito, do rio que está no teu espírito, você vai se apossando ainda mais desses rios. Veja ou não, mas isso está em você. Deus me deu a capacidade de ver isso no reino do Espírito. Amém, amém? Glória a Deus pelo que eu já vi. Eu quero ver muito mais, eu vou buscar mais. Amém? Eu sempre faço trato com ele, eu ministro tudo que eu quiser, mas depois eu quero que você me dê dobrado. Eu falo, Senhor, do que você quiser fazer, mas eu quero dar uma porção maior depois. Tá eu e o Senhor no particular. Amém? Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Nós somos os únicos no reino que temos a capacidade de receber os rios que fluem do trono dentro de nós e regar a terra. Fazer que haja uma extensão do Éden através do nosso jardim. Somos os únicos. Esses são os rios do Espírito que correm dentro de vocês. Outra coisa. Lembre-se da lei da primeira menção que eu falei para vocês. Há uma sede do governo de Deus revelada em Gênesis 2. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Para que esse rio do trono saia, nós temos que estar sentado em um lugar de governo. Para você ter acesso ao rio, Jesus ele fez uma coisa para você. Ele te ressuscitou dos mortos com ele e te assentou com ele à destra do trono de Deus. Efésios 2,6. Jesus está à destra do Pai, o Cordeiro de Deus. Ele te colocou numa dimensão de onde vem o rio. Vem debaixo do trono de Deus. Então você tem um acesso ali. Agora, o que você não sabia que você vai saber, você vai exercitar isso agora. É que quando você ora, você não tinha revelação e percepção disso. Mas agora, quando você começa a conectar com o rio de Deus, e você, por isso que você precisa o quê? De adoração, palavra. Você precisa estar conectado ao reino do Espírito. Então, escute o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Uma vez que você entra para a dimensão do reino do Espírito, você está em oração, adoração, você está na comunhão com a palavra, você tem que entender por que você faz isso. Porque o reino do Espírito tem que ter atenção. Se você não dá atenção ao Espírito Santo, por intermédio do seu Espírito, através da adoração pessoal, da oração, da meditação na palavra, da sua consagração de vida, você tem pouca percepção do reino do céu, do Éden. Você não sente o rio fluir. Agora, quanto mais você começa a dar atenção ao reino que você dá atenção, é de onde você mais recebe. Se você dá atenção ao reino desse mundo e da sua carne, você vai beber de uma água que, infelizmente, vai corromper o seu fruto. Escute o que eu vou dizer para você. Para você ter contato com o Senhor e os seus anjos, você tem que dar atenção. Não tem como. Se eu não ficasse com meus ouvidos, meu coração atento esses dias para que o céu tivesse falado, eu não entraria em dimensões tão grandes como essa. Eu podia operar debaixo dos meus mantos. Amém, amém? Só que eu fui em outro lugar com ele, porque ele me avisou, eu estou fazendo algo diferente. Eu vi os livros, meus livros do mundo espiritual, o anjo tirava assim, guardava e falava, esse aqui eu quero que você pregue esses aqui. Eu falei, mas Senhor, olha para cá, eu vou falar através de você. Então esquece, meu filho, mudou tudo. Eu falei, você vai fluir na dimensão que eu quero. Então o que eu fiz? Eu tenho que dar atenção. Eu comecei a ouvir e entrar naquela direção. Se eu só deixo fluir do jeito que eu quero. Então, antes de manhã eu estar aqui na adoração, as irmãs estavam aqui, eu vim correndo para cá. Por quê? Porque ele me avisou. Eu subi aqui, falou, e já tinha até, antes de subir aqui, eu até coloquei elas aqui, tadinha. Depois eu mandei elas ficar de joelho aqui, porque eu já tinha tido um alerta, elas não vão conseguir. Mandei elas esperar em mim. Depois elas entram.
Eu vi isso no espírito, antes de chegar aqui, mas não falei isso para elas. Mas depois que elas mergulharam, elas voltam. Porque não adianta cantar, nós vamos ter que adorar. Entende? Então vai ter que entrar numa realidade primeiro. Agora, o que acontece? Vocês estão recebendo batismo. Muitas de pessoas que vêm de fora do meu ministério recebem dos batismos que eu tenho aqui dentro. Eu tenho batismos. Eu não tenho só um batismo. Ok? E nem só um manto. Então a multiforme graça, eu estou me dedicando a ela. Senhor, faz tudo e muito mais. Tudo que eu já vi, que eu sei que eu tenho, e aquilo que eu não sei que não tenho, que eu sou insuficiente, faz. Deus às vezes Deus é pai mesmo. Deus é pai mesmo. Ele só te fala as coisas que você está preparado para ouvir, né? E às vezes só te dá uma prévia. Ele me levou no lugar do reino do Espírito. Aí eu já teria amassado, fiquei ali. Ele falou, você é o primeiro. Aí ia falar, me te puxou. Eu estou meses perguntando para ele, Senhor, fala. O que é? Aí vai buscar, continua, varão de guerra. Por que ele não me falou tudo? Porque eu não estou preparado para ouvir. Eu estou em fase, daqui a pouco eu passar essa fase que eu estou agora, aí talvez ele fale na próxima, não sei, ou na terceira, não sei, mas eu fico lá, pai, o que é? Que mistério é esse? Vocês estão me entendendo? Ok. Então, a partir de hoje, cada revelação que você me ouve às vezes pregar, elas estão ligadas a um rio. Ok? O pessoal gosta muito do rio do fogo e do profético. Pregam profetas, bichos, não poder. Mas tem rios que são mais difíceis de entrar. O do amor, da santidade. Eu gostaria de pregar para você. Posso pregar para você? Eu vou pregar para você, não se preocupe. Amém? Fala, os rios fluirão. Fala, obrigado, Jesus. Então, agora eu vou te falar um batismo da glória, da nuvem da glória. Em 1 Coríntios 10, 2. Abre para mim. E todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no... Segura aí. Olha os crentes que não creem, ó. Eles foram batizados em quem? Em Moisés, misericórdia. E agora? E aí? É possível você ser batizado no Robson? Calma, não se precipitem. Batismos. O povo de Israel foi batizado em? Não foram batizados nem em Jesus e nem em Deus. Porque se eles fossem batizados em Deus, no eterno, eles não se desviavam tão fácil. Quando Moisés saiu de perto deles, todo mundo se corrompeu. Por quê? A realidade que eles tinham de Deus era Moisés, não era Deus. Eles foram batizados 3 batismos, olha lá, ó. Aí foram batizados na nuvem e no mar. Eles tinham batido uma nuvem. Ou seja, são realidades pela qual eles encontraram Deus através dessas manifestações. Eles encontraram Deus em Moisés, mas não encontraram Deus neles. Então, e qual foi o batismo então de Israel quando saiu do Egito? Foram batizados em Moisés. Por isso que ele falou, fale Moisés, mas não fale Deus. Por quê? Porque dentro da natureza deles, eles não tinham a consciência, eles não tinham Deus ali dentro. Então as percepções dos sinais humanos faziam eles ficar com medo. Então, quando você não tem um batismo que eu tenho, um Deus que eu tenho, as pessoas entram aqui dentro e falam assim, fica até com medo de chegar perto de mim. Mas é verdade. Elas têm medo de ver chegar perto de mim. Elas ficam curiosas aqui dentro. Aí fica olhando assim, porque não entende o que está acontecendo, porque não tem o mesmo batismo. Ou seja, não está no mesmo lugar, não participa da mesma comunhão e nem da mesma dimensão.
Eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, qual é a glória para eles? Moisés, a nuvem e o mar. O mar abriu vermelho, passamos. Como diz o Salmo, Deus revelou os seus caminhos a Moisés, que é a sua presença, o seu conhecimento, mas para o povo de Israel o seu poder, as suas obras. Então, por que para Israel era tão grande Moisés? Porque eles foram batizados em Moisés. Agora tu imagina, quem era Moisés, hein? Que graça que vamos ter. Uma nação ser batizada num homem, querido. Eles foram imersos em quem? Em Moisés. Sem Moisés eles morriam. Eles não aguentavam viver. Um pouco Moisés saiu um pouco de perto, estava todo mundo chorando, gritando, tudo era com Moisés. Olha só, Deus falava e o povo culpava Moisés. Porque eles não queriam saber, eles não conheciam Deus, eles conheciam Moisés. Você que está culpado, você que é culpado. Agora me diga, por que eles fizeram um bezerro de ouro? Aí Arão fala, esse aqui é o vosso Deus, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Eles pediram para Arão fazer um Deus, para eles seguirem igual seguiam Moisés. Eles queriam um Moisés, se você não sabe, tá? Arão que fez o bezerro lá, mas eles queriam fazer uma imagem de Moisés. Porque eles queriam seguir alguma coisa que os olhos deles pudessem ver. Muitos do Evangelho não têm um batismo do Evangelho, o verdadeiro batismo do Evangelho, eles só seguem o que os olhos podem ver. Mas eles não conseguem seguir o interior, o Espírito. Então, por que para muitos religiosos, outras pessoas da religião, é estranho você beber do vinho do Espírito aqui dentro e rir? Eles não têm o mesmo batismo que eu tenho. Eu recebi um batismo de uma dimensão da glória num rio chamado um rio de vinho. Eu vi o rio, eu fui batizado. A minha veste, eu me vi com uma veste líquida de vinho. Então, às vezes é até meio estranho. Tá normal o culto, acabou tudo, eu vou embora. Aí, de repente, os obreiros começam a olhar. Eu olhei e falei, o que tem no meu rosto que tá todo mundo rindo de mim? E às vezes é tão forte que não pode olhar no meu rosto, não posso nem fazer assim, ó. É o batismo que eu recebi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês agora? Então, por que agora você não começa a colocar na sua oração, acrescentar na receita da sua oração? Me batiza com fogo. Me batiza com paternidade. Aí como é que você pega? Você começa a entrar na revelação, ouve as mensagens sobre isso, vai na Bíblia sobre isso, pede ao Espírito sobre isso, faz uma abertura primeiro nas suas afeições, no seu coração e na sua mente. Faz a abertura primeiro. Continua ali. E ouça homens que tem aquilo ali que você quer. Fica ali perto. Porque ele está no rio, uma hora ou outra você cai dentro do mesmo rio. Calma aí. Agora eu te falar uma coisa. Deus deu os 10 mandamentos para a nação de Israel. Deus fez um contrato com eles. 10 cláusulas. Para eu abençoar vocês, para vocês ser meu povo, vamos fazer um trato. Só que a tábua veio pela mão de Moisés. Foi entregue por Moisés. Quando o próprio Deus começou a entregar para eles, o que eles fizeram? Não suportamos, se eu falar. Fale, Moisés. Aí eles casaram com Moisés. Fizeram um contrato com Moisés. Por isso que eles tão apegados a Moisés. Faça isso. Agora escute o que eu falo para vocês. Quando é que eles foram batizados na nuvem? Quando eles foram à beira da montanha. Quando desceu a nuvem da glória, o fogo. Aí eles foram batizados ali, na nuvem, o testemunho. A nuvem acompanhava, a coluna de fogo acompanhava eles, mas também tinha a nuvem. E fala que a fumaça subia até o céu, havia uma grande nuvem de trevas, que até Moisés falou que diz em Hebreus, que o dele viu e tremeu, ele entrou para dentro da nuvem.
Eles viram uma grande manifestação do reino do céu. Então o que é batismo? É ver em uma dimensão, é uma realidade que se abre em você, que ninguém tira isso de você. Acabou. Então quem vai contrariar o fogo? Porque você dançou no poder? Meu filho, entrou em mim, eu estou batizado nisso. Quem é que vai arrancar isso de mim? Pode bater o que for, para falar o que for, para 1 milhão de pessoas contra, não vai cair, está em mim. Então as realidades do Deus que você serve, você encontra ela dentro dos rios do Espírito. Então, é hora de você entrar mais profundo. Cada rio que Deus abrir em você, rios, cada rios. Você vê quando o rio ele desce do Éden, ali no Éden, ele abre 4 dimensões, 4 rios, correto? 4 braços. Isso ali são uma parte só do rio de Deus. O rio de Deus, quando ele desce, ele abre várias dimensões. Fogo, rio de fogo. Ok? O rio de vinho. O rio de azeite, óleo. Eu fui batizado nisso. Ele te batiza com uma unção gloriosa em você. É óleo, óleo. Não estou falando fogo, estou falando unção. Eu venho derramando assim, vem na cabeça da pessoa. É unção. Ele tem rios. Rios e mais rios. Enoque entrou nesses rios. Ele foi batizado. Ele encontrou uma realidade tão profunda do Pai que ele foi batizado em Deus, em Yahweh. Então, quando Enoque recebe o batismo de Yahweh, ele foi tão profundo a comunhão que ele andou com Deus. Ele andou no Espírito. Ele conheceu uma realidade de Deus dentro da geração dele que poucos conheceram. Ele recebeu o batismo de Yahweh. Um batismo que muitos daquela era nunca jamais conseguiram alcançar. Abraão também foi batizado. Ora ou outra você vai ver ali, em Gênesis você vai observar os maiores encontros de Abraão com Deus. Deus renovando o batismo dele. Então, os rios do Espírito estão correndo. Existem rios que você vai conhecer, que Deus vai batizar você. E se uma pessoa é batizada no rio de fogo, o batismo de fogo é isso, ele te coloca dentro do rio de fogo, você vai carregar a evidência de um Deus de fogo. As evidências serão vistas de acordo com os rios que estão fluindo em você. Então pronto. O fruto vai vir. O tipo de fruto que você tem é de acordo com o batismo que você recebeu. Vocês receberam essa palavra? Foi bom você ouvir isso aqui ou não? Ok. Agora escute o que eu vou falar para você. Batismo de arrependimento. É a preparação para a sua restauração. Lucas 3. Lucas 3:3. João percorria e falava assim: eu vos batizo para arrependimento de pecado. Beleza. Agora minha pergunta para você é o seguinte: você é batizado em quê? Quando você é batizado nas águas? É um batismo de quê? Arrependimento? Então quando você está dentro da água ali, o pastor fala para você: arrepende de todos os seus pecados? Confessa seus pecados aqui dentro da água. Quem aqui foi na água ali? Eu acho que eu nunca vi um pastor falando para ninguém dentro da água: arrepende dos seus pecados. Tu falou isso quando você veio no altar, falou: Jesus, eu te entrego a minha vida? Tá bom, então tá bom, vamos lá, vou desconfigurar, vou configurar de novo aí. Atos 19. Atos 19. Avança. Encontrou alguns discípulos de João e Paulo perguntou: já recebeste o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nem eles sabiam que ouviram que tinha Espírito Santo. Os discípulos de João se tinham batizado no batismo de João. Avança. E perguntou então: em que sois batizados então? Olha! Segura agora o código aqui, ó. Então, se você é um discípulo, você é batizado em quê então? Para você vir falar em nome de alguém ou de alguma coisa, você tem que ter um batismo. Você encontrou uma realidade e emergiu dentro dela. Em que vocês são batizados então? Então por que Paulo está perguntando isso para os discípulos de João? De cara. De cara.
A Bíblia está dizendo que ele encontrou alguns discípulos de João, então identificou que era discípulo de João. Provavelmente eles andavam igual João, tinha o cabelo igualzinho, fazia o mesmo corte dele, amém? Mas Paulo encontrou e falou: discípulo de João. Falou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nem sabiam que existia. Em que vocês são batizados então? Agora me diga, por que Paulo perguntou isso? Se naquela época só existia ou o batismo de Cristo em Cristo, nas águas ali, que é conhecido, e o do Espírito Santo, e o batismo de João. Eram os três clássicos que tinha. Amém? Então por que Paulo perguntou em que batismo vocês foram batizados então? Você não está entendendo não? Paulo perguntou diretamente a eles: em que batismo vocês foram batizados então? Eles poderiam ter falado qualquer outra coisa, mas falaram: foram batizados de João, era o único que eles conheciam. Mas por que Paulo está falando batismos? Porque era comum. Eles tinham muito mais consciência do que nós estamos falando aqui hoje, talvez até do que nós, muito mais do que nós. Naquela era, os batismos eram gloriosos. Existiam muitos batismos, batismo de operação de milagres. A pessoa já estava numa dimensão que ela expulsava demônio, mesmo não andando com Jesus. Então os discípulos de João chegam para Jesus e falam: ó, encontramos uns expulsando demônio em teu nome, mandamos eles parar. Agora me diga, como é que aqueles homens têm aquele poder de expulsar demônio em nome de Jesus, sendo que nem era batizado nem receberam o Espírito Santo? Que batismo é que eles tinham? Então cada poder que você manifesta, cada realidade que você manifesta é uma dimensão que você entrou, que é um batismo que você tem. Então, querendo você ou não, pessoas encontram. Se você nada dentro da feitiçaria, Satanás dá batismo para eles, pô. É o batismo que o diabo dá para eles. É batismo. Dimensões que eles são imersos, eles recebem acessos. Isso é batismo. É ser imerso. Imersão. Então, Paulo, vamos falar como se fosse no grego ali. Em que imersão vocês entraram? Que imersão vocês têm? Você encontrou Moisés de novo? Vários testemunhos, o Piquet Volt, vários testemunhos dentro do registro de Israel. Eles encontravam Moisés de novo, eram batizados com Moisés. Eles tinham encontro com Moisés. Era comum para eles, os mestres de Israel. Comum. Eles eram levados pelos anjos em batismo, eles tinham batismos. O batismo que os anjos levavam a eles, o batismo dos profetas do Antigo Testamento. Batismos. São dimensões que eles tinham, os grandes mestres de Israel, os homens que ensinavam, eles tinham um batismo específico para ter aquele tipo de poder, aquela mente que eles tinham, aquela dimensão e autoridade que eles carregavam. Quem está comigo da glória? Viu? Então tem muito batismo que nem você conhece ainda. Quem sabe Deus me dá um batismo de Enoque? E se ele quiser me levar na dimensão que ele levou Enoque e batizou Enoque, para Enoque ter aquele acesso? E se ele quiser me dar o batismo que ele deu para Elias, me levar na mesma dimensão e me dar a unção de Elias? Tá abrindo. Rapaz, o negócio é forte, né, cara? É forte. Cara, vocês são muito abençoados. Esse ministério é louco mesmo. Só para doido mesmo. Irmão, por isso que Deus está dando esse tipo de ensino. Porque só sedento tem esse negócio. Só quem ama a Deus mesmo. Só apaixonado por Jesus para ter isso. Ele só fala essas coisas onde tem ouvido para ouvir. Ele fala na frequência onde tem ouvido para ouvir, para captar. Da glória a Jesus. Ele não perde tempo. Não perde tempo. Jesus falava com os fariseus, falava assim, ó. Falava em parábolas, mas para os discípulos falava assim: para vocês eu revelo os segredos que vocês têm ouvido para me ouvir. Eles não têm ouvido para me ouvir. Então eu falo por parábolas, eu não falo na frequência que eles precisam ouvir. Falo só daquilo que eles acham que sabem. Então pronto. É isso, esse tipo de mensagem vem de acordo com o povo, e corações e ouvidos. Designação para vocês isso aqui. Isso aqui é bênção para a tua vida, é bênção para vocês. É bênção, eu estou te falando sério, isso aqui é muita bênção. Irmão, isso aqui é descodificação. Pega aí depois, registra aí que eu vou ter que escrever um livro em cima disso aí, não. Tem que escrever um livro rápido. Porque poucas pessoas sabem disso. Batismos. Agora escute. Escute. Avança agora. Foram batizados no batismo de? Volta aí, gente. Volta aí. Foram batizados no quê? Batismo de quem? Eu vou jogar isso para você agora.
Eu vou jogar isso em cima de você agora. Suporta. Suporta. Então me diga, vocês que foram batizados, vocês foram batizados no batismo de quem? Vocês falaram que foram batizados no batismo de arrependimento. Vê que essa história não, hein? Foi batizado no batismo de arrependimento. É porque você está pecando de novo então, mesmo pecado sempre. Porque esse coração duro então, você se arrependeu do quê? Quando você receber o batismo de João, você vai ter o verdadeiro arrependimento, é uma dimensão. Pera! Eu sei que você não está muito convicto que você é religioso ainda. Foram batizados no batismo de João. E Jesus foi batizado no batismo de quem? Se Jesus foi batizado no batismo de João, você não acha que você não precisa não, crente? Agora, nós somos batizados em nome de Jesus também. Olha agora o que Paulo diz. Avança. Mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento. Agora ele vai mostrar para você que o batismo de arrependimento não é o mesmo batismo que você recebe nas águas. Aí, crente. E dizendo ao povo, cresce após naquele que haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, o batismo de arrependimento é para quebrantar você, para tu crer no próximo batismo. Avança. E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então tinha o selo do batismo de João, agora recebe o selo do batismo de Jesus. Agora o batismo no nome de Jesus é uma coisa. Vou pegar você. Avança. Agora, primeiro foi batizado no nome de Jesus. Agora eles vão receber outro batismo. Olha agora. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o... Pronto, falaram em línguas e profetizaram, receberam o batismo do Espírito Santo. Romanos 6,3. Calma aí, eu vou quebrar sua religiosidade hoje. Romanos 6,3. Agora, esse aqui que é o batismo de Jesus, não de João. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus, foram batizados na sua morte. Então, o batismo em Jesus é um batismo de morte, não de arrependimento. Quem morreu não se arrepende, vai se arrepender do quê? Você não entendeu não, como não? Então me diga, fala para mim se batizado no nome de Jesus é de arrependimento. Primeiro ele fala, arrependam-se dos seus pecados. Depois que você estiver preparado, você recebe batismo de morte. Aí você renuncia, você pode renunciar à velha vida. Você morreu para você, você não vive mais para você. Se você não tem capacidade de receber o batismo de arrependimento primeiro, você não vai conseguir morrer. Eu estou falando da Bíblia. Agora, quando você recebe o batismo de morte, vai morrer seus sonhos terrenos. Vai morrer, você vai fazer várias coisas, vai morrer tudo. Falei, eu vou ressuscitar, eu vou te dar do jeito que eu quero. E é verdade. É verdade. Por isso tem muita coisa que você tenta fazer, mas se você receber o batismo de morte, vai ter que morrer e ele vai ter que ressuscitar para você. Ele te dá na outra dimensão. Não no seu domínio próprio. Ele dá no domínio dele, da morte dele. Então ele te entrega o poder da ressurreição. Quem morre em Jesus recebe o poder da ressurreição. Você recebe no mundo espiritual uma capacidade. Você vive dentre os mortos. Paulo diz, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E fomos assentados ao seu trono. Somos ressuscitados. Então, por que muito crente não tem a consciência e uma vida entregue a Deus na mesma dimensão que outros? Porque não morreu e não ressuscitou ainda. Me desculpe, você está confundindo uma coisa. Eles estão misturando os batismos aí. Peraí, calma aí. Há uma mistura de batismo. Deixa eu te contar a experiência. Um dia eu estava no Rio de Janeiro.
De repente acontece algo comigo, dentro da igreja. Não estava tendo culto, estavam os irmãos comigo lá. Eu entro numa experiência e que eu vejo? Aonde eu fui levado? Eu vi Jesus sendo crucificado. Eu vi Jesus na minha frente. Eu vi ele na minha frente, eu vi a imagem, eu vi o cabelo dele, eu vi ele, quem ele era na realidade, eu vi a coroa. Eu vi, era tão real como estou vendo você. Eu comecei a subir pelo pé. Eu estava assim, degrau assim, daquele chorando assim, de repente, eu comecei a gritar, comecei a morrer. Eu estava morrendo, não sabia. Aí eu olhei a cruz. Começou a dar uma madeira para baixo, para cima assim. Eu vi o pé. E o sangue escorrendo no pé. Varou a varão. Que dor. Que mistério. E foi subindo, subindo, subindo. E eu vi ele. Ele falou: Robson, estou te aguardando aqui. Paula, Rosana, Renato, Maria, Ricardo, Jesus está te aguardando na cruz. Batismo de morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Você foi sepultado. Mas o problema é, porque você ainda não entrou nessa realidade, você não recebeu esse batismo. Você vai ter que começar a Senhor, me mata, me crucifica, eu quero crucificar essa carne. Você vai ter que buscar, desculpe. Fizeram um evangelho almático, de caminho largo, porta larga, para o povo viver dentro da igreja do jeito que quer, só para ser dizimista, membresista, e não ser filho, e não ser tomado pela realidade do reino dos céus. Essa aí é a restauração da igreja da última hora. Isso aqui é restauração. É os batismos que vai cair sobre vocês. Quando você fala com uma pessoa que entrou no batismo de morte, é confrontante para você. Ela não pensa igual você, ela não é igual você. Uma pessoa que não está morta não entende quem está morto. Só quem está na mesma dimensão fala a mesma linguagem. Você pode ter outro batismo que for, não importa, meu querido. Você precisa de um batismo de arrependimento na vida e você vai buscar isso. Eu estou te falando sério para você. Esta é a graça que te liberta. São graças, batismos. Batismos. E há batismos que eu não conheço e nem sei que existe. Mas quando eu for batizado, eu vou enxergar dentro da Bíblia. Estava tudo ali. Estava tudo ali. Hoje você viu o que você nunca viu na Escritura. Nós estamos vendo junto que Moisés, o povo foi batizado em Moisés. Da mesma forma que João veio trazer uma revelação do reino. Recebeu uma autoridade. Jesus, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Cada nome tem autoridade, são guardiões, sentinelas de dimensões no reino celestial. João, o nome dele tinha uma autoridade no reino. Tão grande que até Jesus, como homem, por causa da natureza terrena, teve que sujeitar a justiça e a autoridade que estava sobre João. Então você precisa de um batismo de João na tua vida, meu querido. Você precisa de batismo de nome de Jesus. Em Jesus. Está falando Jesus. Não estou falando no Cristo. Vou te explicar agora. Livro de Mateus, onde muitos confundem. Seres batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pronto, não está errado, está certo. Por que Lucas fala em batizado em nome de Jesus? Porque em Atos fala em nome de Jesus, Atos 3, desculpa, Atos capítulo 2, versículo 37. Vai lá, Atos 2, 37. O que faremos? Avança. Perguntaram o que faremos. Arrependei-vos. Depois de batismo de arrependimento. Olha lá, arrependimento. Aí depois você pode ser batizado em nome de... Pronto. Para a remissão dos... E recebereis o dom do... Pronto, está aí.
Então calma aí. Você pode ser batizado, você é batizado no Pai, batismo de paternidade, realidade do Pai, é uma coisa. Você é batizado em nome de Jesus na morte. Eu demorei tempo, eu também não entendi isso aí. Eu até naquela, será que erraram na escritura? Não, eu demorei. Até que eu recebi, eu amadureci, eu entrei, agora eu entendo. Eu sei o que estou falando para você, pelo Espírito. Porque o nível de revelação, o entendimento da escritura se abriu para mim. Eu fui colocado rolos dentro de mim. Acabou, eu falo pelo Espírito, acabou. Então escuta aquilo ali, ó. Você vê que aqui em Atos está dizendo só o nome de Jesus, mas em Mateus, coloca em Mateus para mim, acho que é capítulo 26. 28, né? Agora o batismo do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errado? Não. A única coisa que está errada é que não tem realidade. Você foi batizado no Pai? Você conhece Deus como teu Pai? Não, nem todos me conhecem. Você foi batizado no Filho? Você foi batizado no Espírito Santo? Então, se você é batizado no Espírito Santo e batizado em nome de Jesus, você vai batizado no nome do Pai. Quando eu conheci Yahweh, o nome de Yahweh me foi revelado, eu entrei para uma outra dimensão de vida, minha vida foi completamente transformada. Eu fui para uma imersão, eu estava numa imersão, mas eu não tinha entendido que eu estava sendo batizado no Pai. Eu fui aprofundado no meu batismo de paternidade, quem Deus Pai é. Enoque não conheceu Jesus, Enoque não conheceu o Espírito Santo, Enoque conheceu Yahweh. Enoque foi batizado em Yahweh. Enoque não foi batizado em Jesus. Elias não conheceu Jesus, você conheceu Jesus. Todos queriam esse batismo. Então vou repetir de novo. As realidades do reino se concretizam nos batismos, onde você é tomado e levado para uma dimensão, imerso ali dentro. E você volta com uma realidade em você que nunca mais sai de você. Que a partir daquele momento você tem acesso a um nível de revelação, você vai poder dar frutos naquela área, você vai poder manifestar o caráter, os atributos divinos de acordo com o batismo que você tem, e você vai crescer ainda mais nesse batismo. De acordo com a sua dedicação, você vai mergulhando ainda mais nesse batismo. Então, batismos são dimensões e realidades das multiformes graças de Deus trabalhar no reino dele. Ok? O reino de Deus é um universo quase infinito. Então, imagina para você conhecer quem Deus é. Imagina para você entender o reino dele. Ele tem que dar batismo, dimensões, você vai usufruir daquilo ali, depois você vai receber um novo batismo na tua vida. Chegou, tá, amadureceu, você vai para o próximo batismo na tua vida. É de glória em glória. É de batismo em batismo também, se você não sabe. Desculpa, mas hoje quebramos o conceito da religião. Feio aqui. Ficou mais difícil para o povo ainda agora. Porque você vai ter que entrar na realidade do reino. Ficou mais difícil para você. Mas ao mesmo tempo ficou mais claro, ficou mais aberto. Você tem que ser batizado na morte. Você tem que ter um batismo de arrependimento de pecado. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que tem pessoas que elas não são batizadas com batismo de fogo, não falam línguas, não têm dons, mas a pessoa tem mais integridade moral do que pessoas que têm batismo de fogo? Me diga para mim. Porque tem pessoas que não receberam certos poderes e dimensões que você tem, talvez muitos aqui dentro, mas são pessoas que têm um coração muito mais contrito, arrependido, quebrantado, do que pessoas que estão em cima do altar pregando poder. Porque o batismo de arrependimento está sobre ela. Ela se comunica com Deus através do batismo de arrependimento, não através do batismo de poder. Então você pode confundir quem Deus é através dos batismos. Não confunda, são só dimensões de quem Ele é. A plenitude de Deus. Essa outra coisa, a plenitude de Deus, você tem uma compreensão do multi-universo de quem Deus é, do seu reino, da sua forma de trabalhar. As suas multiformes e graças de Deus trabalhar. Isso era tão profundo na igreja de Coríntios que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, teve que falar, é o mesmo Espírito que distribui a graça conforme Ele quer para cada um. A multiforme graça de Deus operar. Aí ele fala, antigamente vocês adoravam os deuses, havia um Deus para cada coisa, o Deus da fertilidade, o Deus da plantação, não, é o mesmo Deus que dá batismo diferente e operações diferentes para cada um, da glória a Jesus. Versículo 1, filho, 12:1. Pronto.
Então tá bom, por que tem certos moveres e certo nível de poder, certas graças que operam aqui, que às vezes não opera outro ministério, ou que tem outro ministério que não opera aqui? Batismos diferentes. Apóstolo, por que aqui tem esse mover, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui? Porque eu recebi esse batismo, esse batismo, esse batismo, esse batismo. É misericórdia da minha vida. A misericórdia, amém, amém? Não vou dizer que eu sou família, não. É misericórdia dele na minha vida, amém? É graça. Para ter me apresentado a essas realidades no reino dos céus. Então, existe um batismo, que esse batismo não é para todos. É um batismo para as nações. Você entra em lugares onde você recebe isso, para você ouvir o Deus das nações, o Deus que fala com você como nações com você. Seus códigos, seus rolos e os tipos de anjos que entram com você são outra categoria. De acordo com o batismo que você tem, certos anjos você vai ter acesso na sua vida. Se você recebeu um batismo de operação de milagres, você vai ter um anjo que opera na dimensão dos milagres, que anda com você na terra. Cada batismo, cada manto, cada área do ministério, existe um anjo que sustenta ali. Eu recebi um batismo de adoração. Por assim dizer, eu recebi um batismo de adoração. Eu fui imerso numa dimensão tão profunda de adoração que eu nunca fui cantor, nunca cantei, nunca fui bem, nunca fui bom para tocar violão, toquei pouco, nunca fui profissional nem nada. Eu fui batizado, eu recebi uma nova veste daquilo ali, eu recebi um instrumento no mundo espiritual, eu entrei para uma dimensão de adoração que eu não tinha, e esse dom veio sobre a minha vida. Essas graças vêm. Então, por que você vê eu aguentando? Olha só, eu aguento cantar, pregar, ministrar em você e tocar a voz aqui melhor do que a tua. É os batismos. Batismo, você precisa de um batismo de adoração. Você precisa entrar numa dimensão e o Senhor te revelar isso para você. Deu para aprender agora? Dá glória a Jesus aí. Fica de pé louvando a Jesus. Rapaz, essa aula de batismos hoje foi boa. Vocês estão me devendo uma intercessão e um jejum por mim essa semana. Que eu pago um preço por vocês, cara. Você imagina o que? Acordar de madrugada e vir pra cá, 4 horas da manhã já me arrumando. Por causa de você estava dormindo. Aí eu ministro 12 horas, sei quantas horas, aí você quer falar comigo no final. Eu quero falar com todo mundo. Mas, meu filho, meu corpo não aguenta, né? Eu preciso descansar um pouco também. Vocês são felizes? Quantos são pastores aqui? Levanta a mão para mim, pastores. Ok, vou abençoar vocês. Pessoal da galeria, vocês vão ficar por último hoje não, vocês vão ser ministrados, todos vocês. Vem cá. Você já estava aqui na frente já? Do nada. É que vocês estavam sentados, né? Amém? Eu vou ministrar em vocês. Ok? Só que você não vai poder ficar muito espalhado. Eu preciso, porque certas unções eu preciso ter ordem. Só que nós vamos fazer uma concentração. Uma concentração violenta agora. Vamos liberar sobre todos vocês isso aqui agora. Amém, amém? Você já foi ministrado pelo Espírito. Você teve o seu momento. Tivemos acho que 2 a 3 horas. Não sei, foi 12, 3 horas que ficamos? Pronto. Esta foi a ministração do Espírito em vocês. Essa foi. Só que agora vai vir outra ministração. Você, quem é que está com o acompanhante aqui? Que está um amigo junto? Cadê? Levanta a mão para mim. Quem está sem um acompanhante aqui dentro? Levanta a mão. Está sozinho. Caraca, você vai procurar um acompanhante com você aí hoje. Fala assim, parceiro, se eu cair e ficar, me leva. Liga para alguém para minha casa buscar. Se nós dois ficar, já era, migulha. É bom que a gente fica aqui dentro. Ok. Eu tô falando sério, amém? Então tá bom. Vocês têm cadeira, lugar? Não. Vocês estão todos no chão mesmo? Tá sem lugar? Ah, coisa boa. Então Jesus tem um lugar para você. Os levitas, vamos subir para o altar? Vamos subir para o altar?
Jesus, está vindo, está vindo, está vindo. Que alimento esses dias, né? Vocês apanharam o primeiro dia, mas depois vocês foram muito bem alimentados, né? Primeiro dia a gente tomou uma surra, não foi não? Foi uma varada, só varada. Dá uma varada nesse primeiro que eu vou abençoar eles, mas aí você tem que sair com a máquina. Haverá vamos pedir que o Espírito de Deus ele solte as ondas do rio, que passe essas ondas sobre o nosso espírito. O Salmo diz: as suas ondas passaram sobre mim, os estrondos das suas ondas passaram sobre mim. O universo de Deus é muito profundo. Acredito que muitos de vocês, em breve você já está lá, talvez hoje, talvez amanhã mesmo, ou não sei qual horário, você vai ver os estrondos dos céus, rios, Deus fluindo sobre você. Toda vez que agora você estiver orando, você começar, quando você conseguir entrar no quebrantamento, peça imediatamente, concentre nisso: Senhor, me leva para o rio. Eu entro no rio. Fala assim: eu entro no rio. Fala: eu entro no rio. Por que eu estou te falando isso? Porque vocês têm acesso a esse rio. Nós somos os únicos que temos acesso legal a esses rios. Satanás, quando ele vem no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor falou claramente para Adão: não coma daqui, não ouça ele, não segue, não queira a semente dele. Nós tivemos essas revelações no congresso, foi maravilhosa, mas eu acredito que a gente precisa mergulhar mais nessa revelação ainda. Satanás ele veio bloquear os rios de Deus na terra. A terra, existia uma dimensão entre o Éden, ok? Esse jardim que pertencia da parte do Éden, chamado Jardim do Éden, na terra. Daqui para cá, você consegue imaginar comigo aqui um rio caindo, que vinha do Éden para regar o jardim? Era como se fosse uma cachoeira descendo. Era aberto, era totalmente aberto isso. Mas depois da queda do homem, o homem foi expulso. Aí tem a rebelião, não sei se você viu a rebelião do homem ali. Primeiro Deus tirou Adão, após a queda, e levou para a terra de onde ele foi formado. Tirou ele do jardim, tirou ele de uma dimensão, levou ele de volta para a terra onde foi formado, e falou: agora você vai ter que cultivar aqui, vai ter que dar o seu jeito, você vai do seu suor, você vai ter que sofrer muito para trazer a realidade do Éden para cá. Não vai ser mais fácil para você. Aí depois em Gênesis 4 você vai observar uma coisa. E tem até a palavra em hebraico, depois eu posso dar um dia para você, vou dar uma aula na capa sobre isso. Adão ele volta querendo entrar no jardim, e Deus expulsou o homem. Agora ele foi expulso. A primeira vez, se você olhar a queda, lê a Bíblia que você vai ver. Deus tirou, depois a Bíblia diz que Deus expulsou. E teve que colocar um querubim com uma espada flamejante para proteger o portal, porque o homem queria entrar ali dentro. E o que Satanás queria? O que Satanás queria acesso ao poder que havia ali dentro. E o homem queria aquilo de volta, mas ele não tinha mais a mesma condição, compatibilidade. Quem está comigo fala amém. É bom ouvir essas coisas, né? É bom entender. Então, o rio, hoje, nós fomos levados de volta para o jardim do Éden. Nós fomos levados de volta para uma dimensão, mas você tem que cultivar o jardim em você. Quando você entrar, você viu que Ezequiel ele viu o rio e tinha árvores plantadas à beira desse rio, que davam seu fruto. Isso são dimensões que você tem dentro no rio, você pode se alimentar, você tem que orar a Deus para dar isso a vocês. Isso faz parte da nova consciência espiritual que vocês têm. Porque a gente nunca pensou isso, não foi ensinado. Você não foi ensinado por um apóstolo, um profeta sobre isso. Você não foi. O evangelho que vocês ouviam não é o evangelho que eu prego. Ok? Eu prego o evangelho que está ali revelado da Bíblia. Eu prego o evangelho de João, eu prego o evangelho de Paulo, eu prego o evangelho de Lucas. Amém, amém. É isso que eu falo para vocês, é evangelho. Isto é o verdadeiro evangelho. Existe o evangelho do reino, o evangelho da salvação, é dimensões. Ok? Não acho que Deus é uma coisa só que você acessa e está tudo bem. Não é assim, nada a ver, nada a ver. Ninguém consegue ir por ali.
Quem se ilude, acha que tem Deus só pela religião, eu já tenho Deus no meu coração, não tem nada, é vazio, não tem dom, não tem manifestação, não tem nada. Não tem nada. Não sabe nem o que é o amor, não sabe nem o que é amar a pessoa, não sabe nem o que é se derramar, o que é sofrer intercessão por alguém. Ele não tem nada. Acho que tem Deus, não tem. Você encontra Deus nos batismos. Ponto final.